e quer discutir com os moçambicanos. É consigo. No sentido de reuniões de coordenação com a participação de vários quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, o Serviço Nacional de Migração, também envolveu o Alto Comissariado e os Consulados de Moçambique na África do Sul. Foram deslocadas equipas multissectoriais para a vila de Rossano Garcia, na província de Maputo. Como sabem, é a nossa maior fronteira terrestre, com vista à avaliação e preparação das condições para a recepção e encaminhamento dos cidadãos que regressam ao nosso país. Este regresso dos moçambicanos está a ser garantido pelo Alto Comissariado da África do Sul. Este apoio do Alto Comissariado da África do Sul consistiu fundamentalmente na alocação e na mobilização de 6 autocarros, 60 lugares cada, e 12 minibuses para o transporte dos afetados ao nível nacional. E ao nível nacional já estão criadas as condições logísticas para a recepção e encaminhamento dos nossos concidadãos. Por outro lado, é importante realçar que estão criadas as condições de registro e triagem no ato de chegada na fronteira de Rossano Garcia, para posterior encaminhamento e acompanhamento dos afetados às suas zonas de origem. Com efeito, já foi feita a necessária articulação com os governos provinciais, os conselhos executivos provinciais, dirigidos pelas suas excelências, senhores governadores da província, e os conselhos dos serviços de representação do Estado na província, encabeçados pelos secretários de Estado na província, para o envolvimento das estruturas locais na recepção dos repatriados nos seus destinos finais, com apoio dos comitês operativos de emergências provincial, com previsão de recepção de repatriados, nomeadamente das províncias de Maputo, Maputo Cidade, Gaza, Inhambane e Manica. Obviamente, estas poderão alargar-se para outras zonas do território, caso se justifique. Há uma ameaça de que todos os estrangeiros deverão abandonar a província sul-africana de KwaZulu-Natal até 30 de junho corrente. 379 compatriotas se inscreveram no consulado de Durban, manifestando o desejo de regressar ao solo pátrio. Numa primeira fase, o governo prevê o repatriamento de cerca de 1.000 cidadãos moçambicanos. Entretanto, até o momento, a informação de que dispomos indica que cerca de 884 cidadãos moçambicanos estão afetados pela situação, tendo sido acolhidas temporariamente em centros de abrigo comunitários cerca de 584 pessoas. Estão de regresso ao nosso país, por meios próprios, cerca de 300 pessoas, com previsão de chegada através da fronteira de Rossano Garcia no final do dia 2 de junho. É de lamentar, e com muita tristeza, a morte de 9 moçambicanos, sendo 5 assassinados no local, 2 atropelados quando tentavam fugir e 2 na sequência de um acidente de viação quando viajavam em viatura particular de regresso a Moçambique. Queremos aproveitar esta oportunidade, este momento como governo, de prestar o nosso sentido de pesar e solidariedade às famílias enlutadas. À chegada à fronteira de Rossano Garcia, os nossos concidadãos receberão apoio do governo com 2 kits alimentares, sendo um para uso imediato e o outro para o uso nas zonas de origem, pelo menos por um período de 10 dias, sendo este composto por 10 kg de arroz, 12,5 gramas de farinha de milho,
2 kg de feijão, 2 litros de óleo de cozinha, 2 kg de açúcar e 1 kg de sal. Quero aproveitar esta oportunidade para informar que o governo de Moçambique fará uma comunicação oficial com periodicidade diária para atualizar a informação sobre esta situação, porque quando há este tipo de situações de emergência, a informação é fundamental para falarmos todos a mesma linguagem, usarmos os mesmos dados. Então, o governo irá partilhar diariamente a informação atinente a esta situação. O governo vai atualizar para que não haja desinformação, de modo em que tenhamos a mesma linguagem. Os sul-africanos dizem que até final deste mês não querem mais ninguém, não querem mais nenhum estrangeiro, especificamente os moçambicanos. Não os querem. Não os querem mais lá. O governo vai dar 2 kits. Um para poder confeccionar, preparar naquele momento. E o segundo, quando chegarem à terra natal, lá onde abandonaram, onde só vão em dezembro. Porque há uma coisa que temos que ter em conta. Alguns jogadores preparam-se para voltar para Moçambique. Hoje terão que voltar sem estar preparados. Voltam para a terra natal como mais uma boca. Não como mais solução. Não como o Senhor Todo-Poderoso Gamula. Não. Volta como mais uma boca desesperada, ansiosa para sair novamente. Alguns, um bocado do retorno, por está muito alto. Alguns, caríssimos, alguns foram para lá, ter este transporte que os vai levar. Quando o assunto terminar, isso é um fato, não podemos aqui olhar para a esquerda, para a direita. Temos que estar cientes que esses moçambicanos, boa parte deles, vão regressar à África do Sul. Não temos como proibir-os de voltar para a África do Sul. Não temos como negar que eles voltem. Se a vida deles está lá, construíram tudo lá. Alguns vão ter que fechar oficinas. Durante o tempo que estarão aqui em Moçambique, oficinas estão fechadas. Durante o tempo que estarão aqui em Moçambique, as lojas estarão fechadas. O coração sempre estará lá, na minha oficina. Voltarão seu equipamento, a minha cervejaria. Só voltarão eles como pessoas. Estamos aqui a dizer, boa parte volta a Moçambique despreparada. Terão a primeira refeição no primeiro dia. Segundo dia, já na terra, na casa. Dias subsequentes, estes moçambicanos devem se virar. Semanas subsequentes, esse cidadão que volta com seus filhos terá que se virar. Os filhos estudavam na África do Sul. Vai iniciar aonde o ano letivo aqui em Moçambique? Como provar que a classe vai fazer lá na África do Sul? Esta criança domina a língua inglesa e o dialeto, língua materna sul-africana, também dali da localidade. Na escola, parece português. Esta criança passou boa parte da vida lá na África do Sul. É mês da criança este. Estamos olhando este assunto como se fosse um assunto sensível. Ali é um assunto simples. Mas temos um provedor, progenitor, um pai, que volta com sua esposa, seus filhos, que vão perder lá o ano letivo. E há uma tremenda discrepância. O plano curricular sul-africano e o moçambicano. O modelo de ensino sul-africano e o moçambicano. A língua usada lá é a língua moçambicana.
Está-me a dizer que esta criança volta sem capacidade nenhuma de enquadrar-se no ensino em Moçambique. Para aquele que saiu em as correrias, uma situação hipotética em que queria colocar seu filho aqui, como provar que o seu filho estava na 10ª classe, 9ª classe? Que documentos poderá reunir que agreguem valores aos requisitos que poderão ser exigidos pelo Ministério da Educação a nível nacional? Quanto tempo levará esse processo? Enquanto isso leva o tempo que se calhar não sabemos qual é, como é que fica essa criança? São perguntas que estamos aqui a levantar. O que é que vai vender para voltar à África do Sul? Vamos ouvir duas pessoas. Depois vou para outro caso. Vamos correr contra o tempo. Levei muito tempito aqui a falar durante os primeiros 60 minutos. Vamos tentar racionalizar isto, tentar trazer assuntos de uma forma rápida e ouvir duas pessoas. O senhor que for a ligar, não espera ouvir minha voz, não espera aqui receber saudações de mim, é só ligar, deixar ficar a sua opinião diretamente, porque estamos a enfrentar problemas com as nossas linhas telefônicas. Ligue logo assim que perceber que já foi atendido. Bom Alô? dia. Esteja à vontade. E é isso, Massango. Há dias antes, eu liguei aqui a falar de o Estado, se tivesse preparado, seria este momento de aquela baixa toda que eu mencionei, que é de coisa, Ressano, Moamba, Mangude, Choco, Xaxai, os outros sítios que tem baixa para a agricultura. Se tivesse preparado, seria nesse momento que registrava as pessoas, dava trabalho ali. E as pessoas não pudessem voltar para lá e sofrer o mesmo problema. Mas como o Estado não está preparado e a própria terra eles ocuparam, já não se consegue levar para quem e para dar a quem? Para a agricultura. Porque vejamos, todo esse espaço que dá para a agricultura já estão ocupados. Tem dono. Quem é o dono? É aquele que é do Estado. Aquele maior do Estado. O outro ocupou aquela área que era para a criação de gado. Nem cria gado. Nem é para fazer uma chamba, não faz nada. E aquelas pessoas que estão a voltar de sofrimento, lá vão para onde? Porque seria nessa altura e dá aquele espaço, trabalhem aqui, recebe isto, alimentem em casa. Agora ali vai deixar em casa. Depois de 2 semanas, até zanga com a família lá de volta de novo para lá, para sofrer. Ou para ir morrer. É triste. Porque se o ministro da Agricultura ainda não tem competência de exigir o espaço da agricultura, e vai continuar isso. E vamos sofrer. Nem é para produzir tomate, nem é para produzir batata, nem é para produzir nada. Não tem. Então é preciso, eu volto a dizer que apelar ao governo, mapear a zona da agricultura, atribuir pessoas próprias para a agricultura e empregar aquelas famílias. E tem cheio de jovens aqui que não têm emprego, não só aqueles lá. Tanto esses que estão aqui em Moçambique, que não puderam ir para a África do Sul, precisa de emprego. E seriam essas áreas que é da agricultura para praticar a agricultura. Obrigado. Obrigado. Para trás ficou o nosso telespectador. No Facebook vocês também podem opinar sobre este caso. É só deixar ficar a sua contribuição e nós vamos ler assim que for possível. Sandra Muyambo diz: é triste o que está a acontecer com os nossos irmãos na vizinha África do Sul. O senhor que está aqui acompanhado do povo diz: mas eu tentei ligar, não consegui entrar em linha. Pode também entrar no Facebook e deixar ficar seu comentário. Acaso diz: Moçambique precisa de ser moçambicanizado. Juro,
Até os Alô? dirigentes estão com sono. Viva! Alô? Sim, conseguimos ouvir. Ô, sou Moçango. Estamos a ouvir, meu irmão. Sou Moçango, bom dia. Bom dia, vamos, meu caro. Sim, eu queria deixar minha contribuição. Ok, não percebo. Eu só quero lembrar uma coisa. Uma vez saiu uma reportagem aí de um dirigente a dizer que aqui em Moçambique estamos a sofrer porque a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade. Então, analisando isso, esse problema dos medicamentos fora do prazo e essa xenofobia que não estão a fazer nada para minimizar o assunto, é uma forma de dizimar o povo para eles poderem viver bem. Conforme ele disse, estamos a sofrer por causa disso. E o seguinte, vou lhe fazer um exemplo. Quando o senhor Moçango quer renovar o teu guarda-roupa, o que é que faz? Tira o velho. Tira a roupa velha, vai colocar uma roupa nova. Exato. Então, os medicamentos fora do prazo não estão a vir de longe. Não estão a vir de longe. Estão a ser dos armazéns deles. Porque eles são donos de farmácias, das clínicas, e para repor medicamentos novos nas farmácias deles, nos armazéns deles, tem que tirar aqueles medicamentos aqui. E aqueles fármacos aqui não vão jogar fora. Vão dar o quê? Ao povo necessitado. E nós, como estamos em desespero, queremos saúde, queremos o quê? Aceitamos aquilo e nem verificamos o prazo. Então, é de louvar é absurdo. Exato. É de louvar o trabalho dele e dizer que queremos mais desses aqui em Moçambique. Aqui. Estamos a precisar desse homem aí. E dizer a ele tomar cuidado, porque bala perdida, temos muitas balas perdidas aqui em casa. Aqui. Uma bala desses pode apanhar a ele o dia. Que tome muito cuidado. Muito obrigado. Aqui eu sou Diniz Chequa. Obrigado, senhor Diniz. Diniz, estás aqui um raciocínio lógico, traz aqui um raciocínio que podemos também descortinar. Diniz diz que, conforme dizia Selmo, os fármacos vendidos nas farmácias privadas muitas vezes vêm do uso privado ou exclusivo do MISAL, do Ministério da Saúde. Porém, aquilo que você não encontra no hospital público, você encontra lá nas farmácias privadas. Porque não são todos os moçambicanos que têm a capacidade financeira de adquirir naquelas farmácias. Então o estoque acaba não acabando. Em linhas gerais, esses senhores, ou alguns deles, desviam uma quantidade elevada, roubam do povo aquilo que seria praticamente de borla, 5 meticais na farmácia pública, metem na sua farmácia privada. E por boa parte do moçambicano não tem dinheiro, recebe 7 mil, 8 mil, 20 mil, 10 mil como salário. Não tem capacidade de tirar 300, 400, 500 mil meticais comprar uma coisa na privada. Aquilo acaba deteriorando. Alguns moçambicanos estão a sobreviver. Acabam ganhando até saúde. Como se fosse mendigo. Já viu um mendigo indo de rua? Um homem que vive no contentor de lixo. Come coisas podres, deterioradas e não adoece. Não adoece. São poucas as vezes. No princípio, naquela época de adaptação até pode. Mais tarde, fica lá intacto. Vá você no primeiro dia, você que é homem luxinho. Vai ficar doente. Com isso eu quero dizer, alguns moçambicanos acabam até com o próprio organismo combate. O seu anticorpos combate aquela doença, aquela patologia, automaticamente ficam curados sem ter comprado todo aquilo que foi ali escrito na receita. Quantos já fizeram isso? Quantos de vocês já tiveram uma receita e vinha lá X, falta isso? Não comprou, simplesmente medicou com aquilo que vinha ali e recuperou. Não porque aquilo que faltava aí não era importante, era importante. Por isso temos dito aqui que vocês são heróis. O nosso irmão, por alguns moçambicanos,
acabam não comprando aquilo que faltou porque roubou-se, colocou-se numa farmácia privada. Aquele moçambicano não foi comprar na farmácia privada, preferiu tomar só aquilo que lhe deram para paracetamol, preferiu sobreviver, curar-se com aquilo que teve ali na receita. Aquilo lá expirou. Tendo esperado o ladrão, o que desviou para a farmácia privada, acaba para não perder. Não haver aqui essa escassez. Devolve aquilo que roubou do povo para a farmácia pública e leva novo estoque com validade para a privada. É o que dizia o nosso telespectador em linhas gerais. A ser verdade, seria de bom tom que houvesse detenções. É incrível que no dia em que o Anselmo disse antes de ontem que há essa roubalheira de fármacos, desvio, no mesmo dia nos foi apresentado um funcionário do hospital numa viatura de Marco Tarrato com muitas caixas de fármacos roubados. Logo pensamos, é muita coincidência isto. No dia que o Anselmo diz que rouba, não é um médico, não é um enfermeiro. Aprenderam um da área que entrou no hospital, carregou caixas numa rádio. O segurança do hospital viu a sair e disse: para aí. Queria roubar, a ser verdade, estava a roubar sem sabe como é que pensava que ia passar da porta? Pensava que não ia revistar? Uma coisa não soa bem. Afinal, um ladrão não devia comer com segurança, com guarda. Senhor, você com coisa não reviste nada. Ok, são muitas coincidências. Já tínhamos 2, tínhamos dito que queremos 2, mas podemos estender para mais 3. Completamos o número 5. Podemos estender para mais 3, completamos o número 5. No Facebook também as mensagens vão passando. Temos aqui do Muidumi que diz: o Chapo foi enganado por presidente da África do Sul e Chapo veio mentir para nós, povo moçambicano. Esteja à vontade, bom dia. Caríssimo, esteja à vontade, bom dia. Corta a produção, não temos muito tempo. O senhor que for a ligar já sabe qual é a estratégia aqui. Logo que perceber que atendemos, logo dispara, deixa ficar seu comentário. Não precisa ouvir minha voz, porque não vai conseguir ouvir ao telefone. E nem precisa aumentar o volume do televisor. 3 moçambicanos. Esteja à vontade. Bom dia. Elvis diz: seja autocarros. Esses autocarros estão onde? Em Ressano ou lá mesmo na África do Sul? Ok? Diz o Elvis. Temos imagens da fronteira de Ressano, produção? Temos imagens da fronteira de Ressano. Os moçambicanos chegando lá. Quero partilhar com os 2 telespectadores. Chegando alguns moçambicanos de Ressano. Quero essas imagens. Quero imagens de Ressano. As últimas imagens que partilhamos. Faz favor. Paulo. 85-1359 927. Aguardamos por 3 moçambicanos. 85-1359 927. Estamos a tentar descortinar este assunto que marca a atualidade nacional. Estamos a tentar descodificar isto. Ora viva. Bom dia. Esteja à vontade. Alô, bom dia. Esteja à vontade. Ok, não foi desta. Enquanto aguardo por cada um de vocês, permitam-me dizer, conforme dizia na minha introdução, o governo manteve-se neutro face a algumas ações, face a esta acusação que a pessoa fez sobre fármacos, não fármacos. Alô, bom dia. Esteja à vontade. Bom dia. Esteja à vontade. Alô, bom dia. Caríssimo, repito mais uma vez. Se os senhores forem ligar, por mais que o senhor diga bom dia, se eu disser bom dia, você não me vai ouvir. Ligue. Logo que ver que atendemos, logo deixe cá seu comentário. Estamos com problemas de linhas. O que eu pedi que não precisa editar, irmão. Não foi o que eu te pedi.
Ora viva. Bom dia. Esteja à vontade. Bom dia. Esteja à vontade, meu caro. Bom dia. Exato, esteja à vontade. Alô? 85359-127, o número está à disposição nesta edição do programa Diário do Povo. Enquanto aguardo assim que é pelas vossas chamadas, repito pela última vez, caríssimo. Está difícil isto. Não precisa dizer bom dia, meu caro. É só logo deixar ficar seu comentário. Sim, bom dia. Esteja à vontade. Sim, bom dia. Bom dia, esteja à vontade, meu caro. Sim, bom dia. Bom dia. Estamos a ouvir, meu caro. Vamos aí ao porta-voz do Conselho de Ministros falando sobre a situação dos profissionais de saúde. É o mesmo que manteve-se neutro. Dessa vez não acusou, não apontou dedo, não apontou nem tão um pouco dedo. Foi meramente didático a se posicionar face a esta situação. Vamos a esse tema aí. Carrega aí o vídeo. Carrega o vídeo do propósito do Conselho de Ministros. É o mesmo que Mina diz que perdeu paciência. Não há como perder paciência, minha cara. Estamos aqui a discutir na Moçambique. Vamos aqui repetir mais uma vez. Caríssimos e caríssimas. Quando os senhores ligam para o nosso programa, infelizmente, nós estamos com problemas nas linhas. O que está a acontecer? Quando você liga, está a usar celular, é como se tivesse problema de micro. Aquilo que eu falo, o senhor não vai ouvir. Mas o que o senhor diz, aqui eu estou a ouvir e todos os moçambicanos estão a acompanhar na TV. Assim sendo, o senhor não precisa me ouvir ou a dizer bom dia, porque eu aqui estou com problemas de micro. Então é só logo ligar, basta ver que atendeu. Deixa ficar seu comentário.